Fear God and give glory to His name, for the hour of His judgment is come. Fear God, let all heaven and earth proclaim, we will worship Him and praise His holy name. There is a power with the lion's mighty roar, who's seeking to destroy us, to bind us evermore. And there's a Lamb who upon a cross was slain, who died to redeem us, to restore us once again. But oh, how long will we resist His call to come out from the world and follow Him? In God's word there are a people, we are told, who stand purified, who only live for Him. Fear God and give glory to His name, for the hour of His judgment is come. Fear God, let all heaven and earth proclaim, we will worship Him and praise His holy name. Olá, seja bem-vindo ao canal Adventismo Vivo. Meu nome é Anderson Velten e, como expliquei no vídeo da semana passada, fui convidado pelo meu amigo Tiago Elker para, neste trimestre, dirigir a recapitulação da lição da Escola Sabatina aqui no canal. Antes de começar nosso estudo, eu desejo fazer um esclarecimento. Se você assistiu ao vídeo de introdução, talvez não tenha entendido por que eu clicava no celular com certa frequência. Alguns até ficaram um pouco incomodados com isso, mas eu explico o motivo. Diferentemente do nosso amigo Tiago, que costuma falar livremente, eu prefiro seguir um roteiro e usar o teleprompter. Muitos dos raciocínios que eu desenvolvo no canal História na Profecia e que eu pretendo apresentar aqui têm certo grau de complexidade, pois dependem de vários dados. Para eu não me perder, eu elaboro um roteiro do que vou expor e esse roteiro fica passando diante de mim no teleprompter. No canal História na Profecia, eu sempre contei com a ajuda de uma pessoa. Assim, quando eu perdia o ponto do roteiro que eu estava apresentando, porque o roteiro fica passando diante de mim, essa pessoa o ajustava imediatamente. Desta vez, porém, aqui no Adventismo Vivo, eu estou precisando gravar os vídeos sozinho. Por isso, eu tenho usado o celular como controle remoto do teleprompter. Quando o texto do roteiro está quase escapando da minha visão, eu venho aqui e pauso a rolagem. E quando eu quero retomar a exposição, eu faço o texto voltar a rodar. É por isso que eu aparecia clicando sucessivas vezes o aparelho celular no vídeo de introdução e no vídeo da semana passada também. Mas como eu percebi que isso poderia distrair a atenção do espectador, imediatamente providenciei um jeito de controlar o teleprompter de uma maneira ligeiramente diferente. Também eu volto a esclarecer que antes de gravar este vídeo, eu já fiz a minha prece pedindo ao Senhor que me usasse para ajudar os espectadores a compreender o conteúdo da lição. Apenas o momento da oração é que não foi gravado. E como eu já orei, convido você a fazer o mesmo agora. Sugiro que você pause este vídeo e busque ao Senhor em oração, de maneira simples, sincera e direta, pedindo que o Espírito Santo, e não eu, seja o seu instrutor neste momento. Ele vai atender a sua oração. Aliás, já que toquei no assunto da oração, aproveito a ocasião para falar do meu livro
Movendo o Braço do Altíssimo, uma obra que trata da oração, da vida devocional e de aspectos litúrgicos na adoração. Neste livro, que está disponível para venda na loja virtual da editora Luz do Mundo, você aprenderá muitas coisas importantes sobre o que a Bíblia e o Espírito de Profecia realmente ensinam sobre como orar segundo a vontade de Deus. O link para a loja virtual se encontra na descrição deste vídeo. Dito isso, vamos então para a recapitulação da lição. Bem, como você já sabe, o tema geral deste trimestre é o conteúdo da tríplice mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14. Essa é a mensagem de Deus para o mundo no tempo do fim, que nós, cristãos adventistas do sétimo dia, entendemos ser o tempo em que estamos vivendo. A palavra de Deus nos mostra que existem verdades eternas, verdades básicas inalteráveis, que são relevantes em todos os tempos e em todas as terras. Eu me refiro, por exemplo, aos princípios da justiça, da honestidade, da sinceridade, da sobriedade, do domínio próprio e do amor ao próximo. Esses são princípios universais. Eles foram percebidos por diferentes pessoas, de diferentes nações, separadas por longas distâncias e por grandes intervalos de tempo. Pois desde a queda do homem, o Espírito Santo esteve a incutir na mente humana, por meio da voz da consciência, a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. A esse respeito, disse o apóstolo Pedro em uma declaração extremamente importante que aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 e 35. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, agora preste atenção, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Mas afora esses princípios universais que deveriam ser conhecidos por toda a humanidade em qualquer lugar ou época, Deus tem enviado mensagens especiais para seu povo em momentos específicos da história. Antes do dilúvio, Deus levantou Noé como seu mensageiro e lhe deu a tarefa de advertir o mundo da destruição que viria com uma grande inundação. Essa foi a verdade presente para os antediluvianos. Da mesma forma, quando chegou o tempo de retirar seu povo da escravidão egípcia, Deus levantou Moisés para guiar os israelitas até o Sinai, onde pretendia fazer um pacto com eles e lhes dar estatutos e juízos a fim de que fossem uma nação diferenciada sobre a terra. Essa foi a verdade presente para aquele momento. Também antes da destruição de Jerusalém pelos exércitos da Babilônia, Deus suscitou diferentes profetas para advertir o povo, chamá-lo ao arrependimento e conduzi-lo de novo à observância da lei de Moisés. O anúncio da devastação iminente do templo e da cidade foi a verdade presente para aquele momento. Estando próximo o início do ministério do Salvador, Deus suscitou João Batista como um profeta do deserto, conclamando o povo ao arrependimento. Ele veio como precursor do Messias para preparar o caminho do Senhor. Essa era a verdade presente para aquele momento. Por sua vez, depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, os apóstolos saíram pelo mundo afora, dando testemunho do que tinham visto e ouvido. A mensagem sobre a vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo era a verdade presente para aquele tempo. Abrangia os ensinamentos de Cristo e a instituição do batismo e da Santa Ceia. Essas eram as ênfases da igreja primitiva. Bem mais para frente, depois dos séculos de trevas espirituais
que se seguiram a união do poder religioso com o poder político, aí a partir do governo do imperador Constantino, trevas essas que se intensificaram durante a longa Idade Média, em que as escrituras foram esquecidas e predominaram na Europa as superstições e crendices de um cristianismo formal misturado com paganismo. Deus suscitou os grandes reformadores do século XVI para restaurar algumas verdades que tinham sido esquecidas. Eu me refiro, por exemplo, à autoridade da Bíblia como regra de fé e prática. Eu me refiro também à salvação pela graça divina e como resultado de uma experiência individual de fé, e não por vontade da hierarquia eclesiástica. Eu me refiro também à não adoração de estátuas e relíquias. E falo ainda, por exemplo, do sacerdócio de todos os crentes, no sentido de que todos podemos ir diretamente a Deus pela oração e pela fé, sem precisar de mediadores humanos. Esses e outros conceitos entravam em colisão com a venda de indulgências e de relíquias dos santos, e se contrapunham à autoridade do Papa e dos bispos sobre toda a sociedade, inclusive para condenar pessoas à morte. O protesto contra esse estado de coisas era a verdade presente para aquele momento histórico da reforma do século XVI. Mas nós sabemos que depois os protestantes acabaram se atrapalhando em seus pensamentos, acabaram estagnando no processo de compreensão de outras verdades contidas na palavra de Deus e vieram a cair no formalismo e na frieza religiosa. Lutero, Calvino, Zwinglio e outros reformadores não tinham ainda recebido toda a luz, e era o privilégio das gerações seguintes de luteranos e calvinistas avançar na verdade. O problema é que eles não fizeram isso. Então Deus levantou os irmãos Wesley e seus associados para liderar um grande movimento de reavivamento espiritual. João Wesley foi o mensageiro de Deus para restaurar a compreensão correta sobre a importância da obediência aos mandamentos de Deus na vida cristã, bem como da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e da perfeição cristã, que é o nosso alvo. O chamado ao reavivamento espiritual e ao abandono daquela religiosidade meramente formal e sem vida foi a verdade presente que Deus pretendeu trazer às igrejas cristãs por meio dos nossos irmãos metodistas. E agora, no tempo do fim, existe também uma verdade presente, um conjunto de verdades para este tempo. A verdade presente para o nosso tempo está contida nas mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjos de Apocalipse, capítulo 14. Essa tríplice mensagem angélica precisa ser levada a todo mundo antes da segunda vinda gloriosa de Cristo. Mas isso não quer dizer que todas aquelas verdades bíblicas restauradas por luteranos e metodistas, por exemplo, não sejam mais importantes para nós hoje. São sim, são muito importantes. Bem, é claro que eu me refiro àquilo que realmente tem a base bíblica. Mas Deus tem para o nosso tempo verdades especiais, verdades que são aplicáveis ao momento em que estamos vivendo. É a tríplice mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14. E isso já nos leva à parte de domingo da nossa lição Escolhas Eternas. Vamos aqui para a pergunta de número 1. Leia Mateus, capítulo 24, versículo 14, e compare com Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Que promessa Jesus fez aos seus discípulos sobre o Evangelho pouco antes de seu retorno? A resposta é que Jesus anunciou que o Evangelho seria pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações e então viria o fim. Um ponto que nós precisamos observar é que o texto bíblico não diz que todos aceitarão a mensagem do Evangelho e se converterão, mas sim que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para dar
testemunho a todas as nações da salvação que lhes foi oferecida, ou seja, da oportunidade que elas tiveram. Isso significa que todos receberão conhecimento suficiente para tomar sua decisão. Mas nós sabemos, também pela profecia, que infelizmente a maioria se perderá. Eu sei que é duro dizer algo assim, mas é a verdade. Deus não envia a luz para satisfazer nossa curiosidade. Ele envia a luz para que entendamos onde estamos errando e possamos tomar conscientemente a nossa decisão do lado de Deus ou do mundo. Quando tomamos conhecimento da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, que são verdades especiais para o tempo do fim, somos levados a tomar uma decisão. Ou andar em harmonia com a luz recebida e permitir que o Espírito Santo molde nosso caráter conforme a vontade divina, ou desconsiderar essa luz, quer por nos rebelarmos contra ela, quer por vivermos de maneira negligente ou relaxada. Veja quão apropriado é o último parágrafo da parte de domingo. Diz o seguinte: claro, todos os dias, por meio das escolhas que fazemos, mesmo em relação às pequenas coisas, estamos escolhendo a favor de Jesus ou contra ele. É pouco provável que alguém que faça escolhas erradas constantemente em sua vida agora, de repente, na crise final, fique do lado de Jesus, especialmente quando as forças de todo mundo maligno estarão contra ele. Hoje e todos os dias devemos escolher ser fiéis a Cristo e à sua lei, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ellen White disse: Jesus não mudará nosso caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser realizada agora. Nossa vida diária está determinando nosso destino. Esse texto aparece no livro Eventos Finais, a página 182. Veja que coisa importante. Jesus não mudará nosso caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser realizada agora. Eu sugiro até que você sublinhe ou marque de alguma forma esse trecho. São palavras do Espírito de profecia. É uma coisa importante de ser dita para os irmãos na sua unidade de escola sabatina. Isso aqui é da máxima importância. Agora vamos avançar para a parte de segunda-feira. A volta do Filho do Homem. A pergunta 2 diz o seguinte: leia Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Que título é usado para descrever Jesus em seu retorno à Terra? Por que João usou esse título para Jesus? Bem, que título é usado para descrever Jesus em seu retorno à Terra? Filho do Homem. Então você pode anotar aí na resposta: Filho do Homem. A expressão Filho do Homem é um hebraísmo. Mas o que é um hebraísmo? E que tipo de hebraísmo ocorre aqui? Bem, eu vou explicar. Hebraísmo é uma expressão idiomática própria da língua hebraica. Mas o que é uma expressão idiomática? Expressão idiomática é todo conjunto de duas ou mais palavras que formam uma unidade de sentido e na qual as palavras que compõem a expressão não devem ser interpretadas isoladamente. Por exemplo, se dissermos assim que João entrou pelo cano, muito provavelmente não deveremos entender que alguém chamado João realmente entrou em uma tubulação, a não ser que ele seja algum funcionário de alguma empresa que lide com grandes tubulações. Entrar pelo cano não deve ser entendido literalmente no sentido de entrar em uma tubulação, mas no sentido de não ser bem-sucedido em alguma coisa. Na língua hebraica, era comum associar a palavra filho a alguma realidade para transmitir a ideia de qualidade de alguma coisa ou de alguém. Por exemplo, filho da luz significa que alguém estava ligado à luz. Era, portanto, um iluminado. Outro exemplo, filho da perdição significa que alguém estava se perdendo, sendo, portanto, um
perdido. Da mesma forma, filho do homem era apenas uma maneira de dizer que alguém era um ser humano. Por um lado, ao se referir a Jesus como filho do homem, João enfatizou a natureza humana de Cristo. Jesus não assumiu apenas a aparência de um ser humano. Ele não era uma falsificação de ser humano, alguém apenas parecido com um ser humano. Não, Jesus foi completamente humano, ainda que partilhasse plenamente com o Pai da natureza divina. Como diz a lição, Jesus usou esse título como uma expressão de afeto para se identificar conosco. Ele é um Salvador que nos entende, experimentou nossas tentações e passou por nossas provas. E mais abaixo, a lição ainda diz que o Jesus que vem nos buscar é o mesmo que viveu entre nós. Ele está qualificado para nos redimir porque se tornou um de nós e enfrentou como um de nós toda a fúria das tentações de Satanás e foi vitorioso. A Bíblia é muito clara a esse respeito e nós deveríamos nos restringir à simplicidade do ensino das Escrituras sobre o assunto. Mas o que é que a Bíblia diz sobre esse tema? Na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 a 18, a Bíblia nos diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E em Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós lemos: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Por outro lado, Jesus assumiu o título Filho do Homem, porque em Daniel capítulo 7, versículo 13, foi dessa maneira que o profeta Daniel identificou o Messias como um semelhante a filho de homem. Daniel chamou assim porque no sonho lhe pareceu que o Messias tinha a silhueta e a fisionomia humana, apenas por isso. Mas como as palavras escolhidas por Daniel faziam parte do relato de um sonho profético, Jesus aproveitou essa expressão, filho do homem, e a usou como um título para se referir a si mesmo. Ou seja, na sua origem, a expressão filho do homem significava ser humano, e um semelhante a filho de homem significava tão somente alguém que se parece com um ser humano. Mas como Daniel se referiu assim ao Messias, Jesus aproveitou essa linguagem e a transformou num título messiânico. Vamos agora para a pergunta de número 3 da nossa lição. O que aprendemos com os seguintes versos bíblicos em Mateus sobre Jesus, o Filho do Homem? Bem, a lição nos apresenta 5 versos em 3 capítulos diferentes. O que a gente extrai desses versos? Bem, em Mateus capítulo 16, versículo 27, é dito que em seu retorno, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos para retribuir a cada um conforme suas obras. Em Mateus capítulo 24, versículo 27, é dito que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Esse texto revela que o mundo todo verá a volta de Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, é dito que quando Jesus voltar, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Por isso dizemos
que a segunda vinda de Cristo será visível, poderosa e gloriosa. Por fim, em Mateus capítulo 25, versículos 31 e 32, vemos que quando o Filho do Homem regressar, ele virá na sua majestade, estará acompanhado de todos os seus anjos, e então ele se assentará no trono de sua glória. O texto diz também que Jesus separará os cabritos das ovelhas. Esses dois versos nos mostram que a volta de Jesus será majestosa e que será nessa ocasião que ele será entronizado como Rei do Reino da Glória. Aliás, é importante nós entendermos que existem dois tipos de reino de Cristo. Um é o reino da graça, o qual é indicado na Bíblia quando se menciona o trono da graça. O outro é o reino da glória, o qual é indicado na Bíblia quando se menciona o trono da glória. O reino da graça é invisível e atual. O reino da glória será visível e ainda está no futuro. Quando Jesus ressuscitou e 40 dias depois subiu definitivamente ao céu, ele se assentou à direita do Pai no trono da graça, como Rei do Reino da Graça. O trono da graça é mencionado em Hebreus capítulo 4, versículo 16. O reino da graça é um reino ainda sem território. É o reino espiritual e invisível de Jesus sobre sua igreja, cujos membros estão espalhados por todo este mundo tenebroso. Mas quando Jesus voltar, diante de todas as nações que estiverem vivas naquele momento, Jesus se assentará no trono da glória para inaugurar o reino da glória. O trono da glória é mencionado no texto de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Nós sabemos que, por ocasião do segundo advento de Cristo, os justos mortos serão chamados à vida pela voz do Filho de Deus. Os justos vivos serão transformados. Os ímpios vivos serão mortos pela guerra, pela sétima praga e especialmente pela glória de Cristo. E os ímpios mortos não ressuscitarão, com exceção de alguns ímpios específicos que ressuscitarão um pouco antes de Jesus aparecer no céu por ocasião da ressurreição especial ou parcial. A maioria esmagadora dos ímpios só ressuscitará no final dos 1000 anos. Bem, tendo isso em mente, é interessante nós observarmos que quando Jesus voltar, a decisão já estará tomada. Jesus afirma que com ele estará o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se é assim, a decisão do tribunal divino já terá sido tomada antes da segunda vinda de Cristo. Esse é um ponto muito importante e que nos remete para a parte terça-feira da nossa lição, o juízo celestial. Vamos aqui para a pergunta de número 4. Leia Apocalipse capítulo 14, versículo 14 e Atos capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Que semelhanças encontramos? Bem, Atos capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, é o texto mais importante do Novo Testamento sobre a ascensão gloriosa de Jesus. O texto nos diz que assim que terminou de falar aos discípulos, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Nesse momento, enquanto os discípulos estavam olhando para o céu, à medida que Jesus subia, dois varões, nós sabemos que na verdade eram dois anjos, vestidos de branco, se colocaram do lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. De acordo com esse texto, Jesus subiu de maneira visível e desapareceu apenas quando estava bem alto, sendo ocultado por uma grande nuvem. Na verdade, essa grande nuvem era o carro glorioso de querubins. Bem, o texto afirma que Jesus virá do mesmo modo como subiu ao céu, isto é, de maneira real, pessoal e visível. É por causa disso que em Apocalipse capítulo 14, versículo 14, Jesus aparece sentado numa grande nuvem branca. Essa grande nuvem branca é o carro de nuvens e querubins que trará o Salvador e na qual depois os redimidos serão levados para a cidade santa, Nova Jerusalém, diante de todas as nações, sobre a
impressionante plataforma do carro de nuvens e querubins, Jesus se assentará em seu trono glorioso. Essa será a sua entronização, o momento em que o rei se assenta em seu trono. Como eu disse, quando Jesus voltar, ele já trará a lista dos aprovados no juízo. Os justos mortos ressuscitarão transformados e os justos vivos serão transformados. Então os justos serão arrebatados da terra, sendo levados pelos anjos ao encontro do Senhor Jesus, que estará nos ares, sobre o carro de nuvens. Isso nos leva a concluir que o julgamento que definirá quem será levado e quem será deixado tem que ocorrer antes da volta de Jesus. E esse julgamento é descrito em Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, 13 e 14. Vamos ver esses versos? Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. O texto diz que, num determinado momento de seu sonho, Daniel viu que foram colocados alguns tronos e que, em seguida, o ancião de dias chegou e se assentou. Esse ancião de dias é Deus o Pai. É dito que o trono dele era como se fosse de chamas de fogo e tinha rodas chamejantes. O texto também nos informa que um rio de fogo fluía de diante do ancião de dias. Na verdade, esse rio é o rio da água da vida, mas a glória de Deus é tão forte que incide sobre as águas do rio e reflete aquela luz, dando a aparência de um rio de fogo. Os milhares de milhares que servem o ancião de dias e a miríade de miríade que estão diante dele são anjos. E o texto declara: assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Esse texto fala da existência de livros no tribunal celestial. Um desses livros é o livro da vida. Nele são anotados os nomes de todos aqueles que se tornam servos de Deus aqui neste mundo. Outro livro é o memorial, onde Deus conserva a memória das boas ações praticadas por seu povo. E ainda existem muitos outros livros de registro, inúmeros, em que são anotados todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Depois, aqui em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, nós lemos: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A compreensão desses versos é muito importante. São versos que contêm muita informação. Em primeiro lugar, precisamos entender que o verso 13 não está falando da volta de Jesus nas nuvens do céu. É fácil alguém confundir isso pensando que o verso 13 esteja falando do regresso de Jesus, porque aqui se diz que ele vinha com as nuvens do céu. Mas é necessário perceber que nesse verso o Filho do Homem não vem à terra, mas ele se desloca até o ancião de dias. E para que o Filho do Homem vai até o ancião de dias? O mesmo texto explica, ao declarar que ele se dirige ao ancião de dias para receber o domínio, a glória e o reino. Primeiramente, Deus o Pai precisa entregar o reino a Jesus. Só depois disso, ele pode voltar para estabelecer seu reino. Em sua natureza divina, Jesus já é Senhor de tudo. Mas como homem, ele precisa ser nomeado rei do novo reino da glória pela autoridade máxima do universo, que é Deus o Pai. Então veja bem, inicialmente, Deus tinha entregue a administração deste mundo nas mãos de Adão, pai de toda a nossa raça.
Mas acontece que, ao pecar, Adão se colocou momentaneamente sob a tutela de Satanás. Foi aí que Satanás tomou o governo deste mundo das mãos de Adão. Ele mesmo declarou a Jesus no deserto da tentação que tudo lhe tinha sido entregue e que ele podia dá-lo a quem ele quisesse. Você pode ler sobre isso em Lucas capítulo 4, versículo 6. Bem, é claro que a afirmação de Satanás não era inteiramente correta, pois este mundo sempre pertenceu a Deus por direito de criação. Adão não podia entregar a Satanás o que não era dele. Adão era apenas um administrador ou mordomo das coisas criadas por Deus. Por isso, em certo sentido, Satanás exagerou. Mas, por outro lado, ele era sim o príncipe deste mundo, uma vez que tinha usurpado o controle deste mundo das mãos de Adão. Ao sofrer e morrer na cruz do Calvário, Jesus adquiriu um crédito com o qual pode quitar a dívida de Adão e de todos os seus descendentes. Ao sofrer a penalidade em lugar de Adão e de seus descendentes, Jesus comprou este mundo de volta para Deus, pois agora Deus poderia ser justo sem ter que destruir a humanidade. É por isso que, sendo agora o eterno credor de Adão e da humanidade, como ser humano, Jesus adquiriu o direito de ser o novo administrador deste mundo, ou, para usar a linguagem bíblica, o novo príncipe deste mundo. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, descreve o momento em que Jesus compareceria perante o ancião de dias no tribunal celeste para receber o quê? O domínio, a glória e o reino. Mas por que o reino tem que ser entregue a Jesus perante o tribunal? A razão para isso é que o tribunal é que tem a função de separar os cabritos das ovelhas com base nas suas obras. É na sessão de julgamento do tribunal que são definidos quem serão os integrantes do novo reino, do reino da glória, e quem é que ficará de fora. Então, com base aqui em Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, 13 e 14, nós concluímos que, em algum momento do tempo do fim, o Filho do Homem, que é Jesus, teria de ir até o ancião de dias, no tribunal celestial, para escolher os futuros súditos de seu novo reino, para só depois ser investido como rei desse novo reino. Os que tiverem se arrependido de seus pecados e abandonado sua prática, pautando daí em diante a sua vida por toda a vontade de Deus, da qual tiveram conhecimento, são aqueles que serão aprovados por esse tribunal. Mas aquele que tiver permanecido ou rebelde ou negligente, não praticando toda a luz que recebeu e apegando-se aos seus pecados, esse infelizmente será reprovado. Ele não poderá fazer parte do novo reino. Ele terá seu nome apagado do livro da vida e suas boas obras serão riscadas do livro memorial. Só depois que os súditos do futuro reino da glória estiverem definidos e o julgamento pré-advento estiver terminado, é que numa cerimônia solene, lá no santuário celestial, Jesus receberá plena autoridade sobre a cidade santa Nova Jerusalém, a capital do novo reino. Em seguida, Jesus voltará trajando vestes reais, para então, na sua segunda vinda, ele se assentar no trono da sua glória. O tema do juízo é muito solene. Imagine a cena no lugar santíssimo do santuário celestial, que é um ambiente muito amplo e glorioso. Encontra-se a grande Arca da Aliança, a Arca da Aliança original, da qual aquela que existia aqui na Terra era apenas uma cópia. Dentro da Arca da Aliança estão as tábuas dos 10 mandamentos da santa lei de Deus. Por cima da Arca da Aliança, no alto, suspenso, está o grande trono de Deus do lugar santíssimo, que é o trono do juízo. Sobre o trono está Deus o Pai, o soberano de todo o universo. Ele está envolto em luz inacessível, uma nuvem de luz e glória. O trono do juízo é sustentado pelos serafins, anjos de 6 asas que supervisionam
toda a criação de Deus. Ao redor do trono estão os 24 anciãos e uma imensa multidão de anjos. Os anciãos e os anjos antes estavam no lugar santo, mas para o início do julgamento do povo de Deus, toda a corte celestial foi transferida para o lugar santíssimo, que é a sala do tribunal. Daniel nos diz que viu o momento em que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Ali no lugar santíssimo estão os livros celestiais, o livro da vida, o livro memorial e os demais livros de registro. E diante da arca da aliança, pleiteando perante o Pai, está nosso sumo sacerdote, Jesus. Assentado no trono do Santíssimo, é o Pai quem preside a sessão de julgamento. Mas na prática, em última análise, é o Filho que decide quem será aprovado e quem será reprovado. E essa decisão não é arbitrária. Não é arbitrária não. A decisão é tomada com base em nossas obras, em nosso caráter, conforme o que está escrito nos livros. Com tudo isso em mente, vamos agora para a pergunta de número 5. Diz o seguinte, leia Daniel capítulo 7, versos 9, 10, 13 e 14. Por que Daniel chamou Jesus de filho do homem em um contexto tão sério quanto o juízo? Tendo em vista o que já estudamos, por que deve ser reconfortante saber que o filho do homem tem um papel tão central no juízo? A verdade é que, ao usar essa expressão, Daniel quis indicar que a pessoa que ele tinha visto não era um ser sobrenatural diferente, mas alguém que tinha a forma de um ser humano. É um ser humano quem tomará as decisões centrais nesse juízo. Alguém que passou por este mundo, assim como eu e você. Então você pode escrever assim: Daniel chamou Jesus de filho do homem, porque o ser que ele viu tinha o formato humano e era mesmo um ser humano. E a lição ainda indaga, tendo em vista o que já estudamos, por que deve ser reconfortante saber que o Filho do Homem tem um papel tão central no juízo? É pelo seguinte, há um juízo que acontece antes da volta de Jesus, que é o juízo da casa de Deus, é o juízo do povo de Deus. Há um juízo que acontece depois da volta de Jesus, durante o milênio, que é o juízo dos ímpios. E há outro juízo que acontece após os 1000 anos, que é o juízo de execução. O juízo que acontece durante os 1000 anos não é para absolver ninguém. A pessoa que é julgada durante os 1000 anos já está perdida. Mas se já está perdida, por que tem de ser julgada ainda? A resposta mais comum, aquela que os irmãos gostam de dar, é que o juízo durante o milênio tem como objetivo demonstrar perante os redimidos a justiça das decisões divinas, pois nós entenderemos por que alguns se salvaram e por que alguns se perderam. Essa explicação está correta, tudo bem. Mas o assunto de maneira nenhuma se esgota aí. O juízo que será realizado durante o milênio terá também como objetivo determinar a exata punição que cada ímpio vai receber, ou seja, a intensidade e a duração de seu castigo. Alguns sofrerão mais e por mais tempo em comparação com outros que sofrerão pouco e por um tempo menor. Cada qual receberá segundo as suas obras, tudo será proporcional e justo. Por sua vez, o juízo que ocorre durante as décadas que antecedem o segundo advento de Cristo é a fase do julgamento que determina quem fará parte do novo reino e quem não poderá entrar nele. Somente a chance de receber a vida eterna quem for julgado nesse juízo. O juízo pré-advento ou juízo investigativo é o juízo da salvação. Somente nele é que uma pessoa poderá ser considerada apta para a vida eterna. A inspeção dos livros mostrará para toda a corte celestial quem realmente se arrependeu de todos os seus pecados e os abandonou totalmente, permitindo que a graça de Cristo transformasse sua vida de verdade. Aqueles que o tribunal verificar que mudaram de vida
e que seguiram a voz do Espírito Santo, praticando o bem, conforme toda a luz que tinham, terão seus pecados apagados dos livros do céu, com base nos méritos e no sacrifício de Jesus. Aqueles, porém, que não viveram em harmonia com a luz recebida, mas foram negligentes, não permitindo que o Espírito Santo operasse uma santificação plena em suas vidas, mas ficaram apegados a alguns pecados acariciados, terão que ser reprovados. Seus pecados não serão apagados dos livros de registro. Seu nome é que será apagado do livro da vida e suas boas obras serão apagadas do grande livro memorial. Então, o juízo que traz salvação é o juízo investigativo. É reconfortante ter a Jesus exercendo um papel tão central no juízo, porque ele viveu como homem, da mesma forma que nós. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Por isso podemos ter a certeza de que Jesus entende nossas lutas e de que ele está fazendo de tudo para a nossa salvação. Mas não devemos pensar que isso significa que Jesus vá passar por alto pecados acariciados. Jesus quer nos ajudar a abandonarmos os nossos pecados. Mas se não abandonarmos alguns pecados, mostramos que não damos valor ao sacrifício de Cristo e que não colocamos a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Então seremos reprovados no juízo investigativo e nosso caso será remetido para a segunda fase do julgamento, que é a fase do juízo milenar. Alguns de nossos irmãos, quando frisam, quando enfatizam que Jesus é advogado e juiz, querem transmitir a ideia de que, mesmo se nós permanecermos apegados ao pecado, Jesus vai dar um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. Já que Jesus é advogado e juiz, pensam que ele vai aliviar para nosso lado. Mas isso é um ledo engano. A Bíblia nunca ensina tal coisa. Não há corrupção no céu. Já imaginaram? Corrupção no céu? Jeitinho brasileiro no céu? Já não basta termos essas coisas aqui? No céu é diferente. Não há favorecimento indevido no céu. A decisão do tribunal se baseará exclusivamente nas provas dos autos. Apenas os tribunais humanos é que são parciais. Apenas os tribunais humanos prendem quem comete pequenas infrações ou quem protesta e reclama, mas solta culpados por homicídio, estupro e desvio de dinheiro, por exemplo. No tribunal celestial não existe isso. Todo aquele que persiste no pecado, seja grande ou pequeno, será condenado. E isso nos leva ao conteúdo das partes de quarta e quinta-feira da nossa lição. Vamos aqui para a parte de quarta-feira, a coroa do vencedor. Vamos para a pergunta de número 6. Leia Apocalipse, capítulo 14, versículo 15 e Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Que semelhanças você vê entre os textos? Do que falam essas passagens? Bem, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 15, vemos que um anjo sai do santuário e grita para aquele que se acha sentado sobre a nuvem, dizendo: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Uma coisa digna de nota nesse texto é que a decisão procede do santuário. Observe isso, a decisão vem do santuário. O anjo comunica a determinação do Pai de que seja feita a ceifa ou colheita e em seguida já dá a justificativa para isso, porque a seara da terra já amadureceu. Por sua vez, em Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29, é apresentada uma explicação da parábola do semeador. É dito que depois que a semente germina, primeiro vem a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E que quando o fruto já está maduro, chega a hora de ceifar a messe. Existe muita coisa da máxima importância que nós podemos extrair desses dois textos. A primeira é o princípio da seara madura. De acordo com o texto, quando é que o anjo diz para o Filho do Homem que é a hora de ceifar?
O texto de Apocalipse não deixa dúvida nenhuma. Ali se diz claramente que é quando a seara da terra já estiver madura, quando ela já tiver amadurecido. E isso serve para nos ajudar a entender por que o tempo da segunda vinda de Cristo tem sido retardado para além do tempo que imaginávamos. É por falha da igreja, é por falha nossa. A igreja não está dando o fruto que Deus deseja. E antes da finalização da obra, Deus deseja desmentir Satanás uma última vez por meio de seu povo. Já foi provado por meio de Cristo, que Satanás estava errado em suas acusações de que a lei divina é pesada e impossível de ser observada. Jesus mostrou que era assim possível ao homem guardar a lei de Deus. Já foi provado por meio de Cristo que Satanás estava errado ao acusar Deus de tirano. Jesus mostrou que as ordens divinas não são arbitrárias, mas visam ao bem dos seres criados. Já foi provado também, por meio de Cristo, que Satanás estava errado ao acusar Deus de não amar suas criaturas, pois Deus provou seu próprio amor por nós ao dar seu único filho para nos salvar. Mas agora, Deus quer mostrar perante todo o universo que até mesmo seres que já pecaram, que já se envolveram com o mal, que já fizeram a vontade de Satanás e desonraram o nome do Senhor muitas vezes, que até mesmo eles podem se arrepender de seus pecados e ser a tal ponto transformados pela graça de Cristo, que podem se tornar santos e irrepreensíveis aqui mesmo nesta terra. Ou seja, até seres que já caíram em pecado podem, pelo poder de Deus atuando em suas mentes, guardar corretamente a lei de Deus, todos os 10 mandamentos. Mas como grande parte do povo de Deus tem sido negligente em manifestar o caráter de Cristo no viver diário, a seara não amadurece. E por isso, o tempo de ceifar é postergado e Deus faz assim por misericórdia. Alguns ficam muito incomodados com esse conceito porque acham que ele limita Deus, no sentido de que o tempo da volta de Cristo fica dependente da ação humana. Acham que esse pensamento fere o conceito da soberania divina. Mas essas críticas não procedem. Deus não fica limitado por causa da vinculação do tempo do segundo advento a que haja uma geração da igreja que revele claramente ao mundo, por sua vida diária, o caráter de Cristo. E não fica limitado porque foi o próprio Deus, em sua soberania, quem determinou que as coisas fossem assim. Foi um decreto dele, foi uma determinação dele. Alguns também ficam incomodados porque acreditam que esse conceito conduz à conclusão de que é possível que a volta de Cristo nunca aconteça, caso a igreja, em grande parte, nunca alcance o grau de preparação espiritual necessário. Mas esse receio não tem nenhum fundamento. É que foi o próprio Deus, por sua onisciência e presciência, quem viu antes de todos os séculos que chegaria sim um momento em que uma porção expressiva dos cristãos, ainda que não seja a maioria, levaria sim sua espiritualidade a sério, buscaria a presença do Senhor e se arrependeria de seus pecados, abandonando seus erros e alcançando, assim, a maturidade espiritual que Deus deseja para desmentir Satanás uma última vez. Alguns dirão, mas irmão, a vida cristã não é de constante crescimento? A lição mesma não trouxe aqui um texto muito esclarecedor do espírito de profecia a esse respeito, baseado na figura do amadurecimento da seara? Sim, é verdade, é isso mesmo. Mas vamos ler esse texto, pois há algo nele que tem sido muito mal compreendido a respeito do tema. O texto é de Parábolas de Jesus, página 33. Diz o seguinte: a germinação da semente representa o início da vida espiritual, e o desenvolvimento da planta é um belo símbolo do crescimento cristão.
Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta deve crescer ou morrer. Como seu crescimento, que é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã, que pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é obra de toda uma vida. Multiplicando-se as oportunidades, nossa experiência se ampliará e nosso conhecimento crescerá. Ellen White afirma que nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. E aí, frequentemente, é dado o exemplo do crescimento do ser humano, desde o estágio de bebê, passando pelos de criança e adolescente, até chegar à idade adulta. Nesse exemplo, é dito o seguinte: um bebê, por vezes, não tem cabelo, certamente não tem dente, não sabe falar e, durante alguns meses, apenas engatinha. O bebê é perfeito sendo assim? Sim, ele é perfeito. Mas um adulto seria considerado perfeito se não soubesse falar nem andar? Não, não seria. Ele teria algum problema, teria alguma limitação. Esse exemplo é ótimo. Ele realmente explica como um cristão pode ser perfeito e ainda assim estar em contínuo crescimento. É isso mesmo. O problema está na maneira como, por vezes, o próprio exemplo é entendido e aplicado por alguns. Veja bem, durante uma fase, o bebê não anda, apenas engatinha ou se arrasta. Ele é perfeito apesar disso? Sim, ele é perfeito. Mas imagine que o bebê, infelizmente, tenha nascido com alguma má formação que o impeça de andar. Ele será perfeito? Não, não será. Ele será amado, ele será muito querido, ele poderá se desenvolver, mas não estará perfeito, por causa da presença da má formação. Então, se o bebê não anda, mas apenas se arrasta, ele poderá ser considerado perfeito ou não, se o fato de andar ou de não andar decorre ou não do que é esperado para aquele estágio de seu desenvolvimento. Nesse mesmo texto de Parábolas de Jesus, Ellen White diz que a santificação é obra de toda uma vida. Muitos têm interpretado equivocadamente esse texto. Aliás, talvez seja uma das declarações mais mal compreendidas do espírito de profecia. Acham que esse texto está dizendo que a santificação é obra de toda uma vida, no sentido de que o abandono do pecado é obra de toda uma vida. Mas definitivamente não é isso que Ellen White está dizendo aqui. Ela não está ensinando que o abandono do pecado deva ser aos poucos e que assim mesmo você será considerado perfeito, mesmo que ainda esteja praticando alguns pecados acariciados. Às vezes, os pregadores dizem algo assim para tentar diminuir o impacto que a verdadeira mensagem de arrependimento e conversão causa sobre o público. Buscam dar uma aliviada na mensagem, mas nós sabemos que isso é algo que não se deve fazer. Ellen White nunca diz que o abandono do pecado seja obra de uma vida toda. Nunca, jamais. Jamais ela afirma ou dá a entender algo nesse sentido, muito menos a Bíblia. Veja este outro texto de Ellen White sobre o mesmo assunto que aparece no livro Atos dos Apóstolos. A santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Não se alcança com um feliz voo dos sentimentos, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Não se podem corrigir os erros, nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. Só podemos vencer mediante
longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Não sabemos quão terrível será nossa luta no dia seguinte. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. Agora preste atenção no que ela declara. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Esse texto se encontra no livro Atos dos Apóstolos, na página 290. O capítulo é Transformado pela Graça. O que Ellen White está dizendo nesse texto? Bem, em primeiro lugar, ela está dizendo que a santificação não é obra de um momento, de um arrebatamento dos sentimentos. O que ela quer dizer com isso? Que a santificação não acontece de repente, quando a pessoa ouve uma pregação tocante ou um hino bonito, fica comovida, chora e se sente santificado. Não, a santificação definitivamente não é assim. Em segundo lugar, Ellen White está dizendo que a santificação é o resultado de morrer constantemente para o pecado e de viver constantemente para Cristo, e que a vitória depende de longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. E em terceiro lugar, eu quero chamar a atenção para o que ela fala na parte final do parágrafo. Ela diz que a santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Repita para si mesmo: a santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. É a obediência que Ellen White diz que dura a vida toda. Não é o abandono de pecados que dura a vida toda, mas é a própria obediência que se estende pela vida toda. Perceber essa particularidade do texto força a seguinte conclusão: na verdadeira santificação, você não vai abandonando os pecados aos poucos, não. Você abandona os pecados todos de uma vez só. Mas alguém dirá: mas irmão, se é assim, então não haverá progresso contínuo, como Ellen White afirma nesse texto de Parábolas de Jesus, que aparece aqui na lição. Haverá sim. E sabe por quê? Porque a quantidade de luz vai aumentando mais e mais. Digamos que você conheça o Evangelho e aprenda que não deva mais mentir, praticar imoralidade, fumar, tomar bebidas alcoólicas e que ainda deve devolver o dízimo. Digamos que isso seja tudo o que você venha a aprender a princípio e que você passe a praticar tudo isso de vez. Então, se você está nessa condição, você será perfeito nesse estágio de seu desenvolvimento. Agora, digamos que meses depois, você aprenda que também precisa guardar o sábado e você passe imediatamente a observá-lo. Seu conhecimento aumentou e você correspondeu ao aumento de luz. Você continuará perfeito nesse novo estágio de seu desenvolvimento. Mas passados mais alguns poucos meses, digamos que você descubra que não é do agrado de Deus que você cozinhe nas horas do sábado. Você já guardava o sábado, mas você não sabia que não devia preparar o alimento nas horas sabáticas. Mas agora, com a nova luz que você recebeu, você passa a preparar seu alimento na sexta-feira. Você continuará perfeito nessa nova fase de seu conhecimento. Veja que nesse exemplo, você é obediente o tempo todo. A luz aumenta e você corresponde à luz. É nesse sentido que a santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Mas alguém ainda poderá dizer: mas irmão, as coisas não são tão simples assim. A vida religiosa não se resume a essas e outras práticas. As relações interpessoais são muito mais complicadas. Por vezes perdemos a paciência quando alguém de nossa família, vizinhança ou trabalho nos prejudica. Acabamos discutindo, sendo rudes e assim acabamos por pecar, acabamos pecando. Eu entendo, querido irmão, é verdade.
Mas entenda que quando isso acontece, não é a obra da santificação. É a interrupção, ainda que momentânea, pode ser momentânea, mas é a interrupção dessa obra. Quando você cede à tentação e mente para se livrar de uma situação difícil, ou entra em violenta discussão com um familiar ou colega de trabalho, ou ainda acaba falando mal do seu irmão pelas costas, esse é um momento de interrupção momentânea do processo de santificação. Nesse momento, não se aplica a você a declaração do Espírito de profecia de ser perfeito em cada estágio de seu desenvolvimento. Não se aplica. Nesse momento, você decaiu da perfeição cristã. Mas não quer dizer que seu caso seja sem esperança, não, de maneira nenhuma. Você deve se arrepender, deve reconhecer seu pecado diante de Deus, deve se reconciliar com seu irmão se for o caso e seguir em frente. Mas o que Deus quer produzir é mais que isso. O que Ele quer produzir em você é um caráter tão forte e tão bem desenvolvido que você seja o tempo todo guiado pelo Espírito Santo, de modo que mesmo estando suscetível ao pecado, pela graça de Deus, você naturalmente sempre escolhe a não pecar, mesmo quando tentado ou fortemente pressionado a fazê-lo. Como ensinava João Wesley, enquanto estivermos neste mundo, nunca estaremos livres da possibilidade de pecar, mas podemos perfeitamente não pecar por opção. Basta que nosso caráter esteja fortalecido pela prática constante da verdade, tornando possível a operação poderosa do Espírito Santo em nossa vida. Para encerrar, vamos para a parte de quinta-feira. Cada semente produz uma colheita. Vamos para a pergunta de número 7. Leia Apocalipse capítulo 14, do verso 17 ao verso 20. O que significa a expressão grande lagar da ira de Deus? Bem, o lagar é o local em que as uvas são pisadas para delas se extrair o suco da uva. Aqui, o lagar é um símbolo do que ocorrerá com aqueles que rejeitarem a graça de Deus. Serão esmagados pela justiça divina nas 7 últimas pragas. Aqueles que rejeitarem a mensagem de salvação contida nas mensagens dos 3 anjos terão que sofrer a ira divina no lagar da cólera de Deus. Mas Deus não quer que esse seja nosso final. Por isso Ele espera que não sejamos uvas a serem lançadas no lagar de sua justiça, mas sim grãos maduros para sermos recolhidos em seu glorioso celeiro. Querido irmão, nós somos muito preciosos aos olhos de Deus, uma vez que Cristo já foi esmagado em nosso lugar, desde o horto de Getsêmani até a cruz do Calvário. Não temos a necessidade de sofrer a ira divina. Jesus já experimentou isso por nós. Jesus já foi tratado como nós merecíamos ser tratados. Se Jesus foi capaz de suportar tamanha dor por amor a nós, por que não darmos a Ele a maior alegria de todas, que será podermos fazer parte do reino eterno e entrar na cidade santa pelas portas? A maior alegria para Cristo será poder contemplar o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficar satisfeito, muito satisfeito. Não quer você dar essa alegria para Jesus? Que esse desejo esteja em seu coração ao estudar esta lição e que você permita que a graça de Deus efetue uma transformação completa em sua vida. E que Deus o abençoe.